Na mesa. O copo de suco de laranja bateu na mesa com uma força desnecessária, espalhando alguns respingos sobre a toalha de linho branco impecável. O menino de 13 anos nem olhou para cima. Continuava com os olhos fixos na tela do celular, os polegares deslizando com a velocidade de quem não conhece outro mundo, além daquele retângulo luminoso. Eu pedi sem gelo, ele disse. Não para a mulher que havia acabado de se aproximar. Disse para o ar. Para ninguém em particular. Como se as palavras fossem uma ordem lançada ao universo e o universo fosse obrigado a obedecer. Tatiana segurou a bandeja com as 2 mãos e respirou fundo. Ela estava naquele restaurante há 4 anos. Havia servido ministros, atores de televisão, empresários cujos nomes apareciam nas páginas de economia dos jornais. Havia aprendido, com o tempo, a identificar o tipo de cliente que testava a paciência não por maldade, mas por pura ignorância. A ignorância daqueles que nunca precisaram pedir nada com educação, porque a vida sempre colocou tudo diante deles, antes mesmo que abrissem a boca. O menino na mesa 14 era exatamente esse tipo. Peço desculpas, senhor, ela disse, com aquela voz treinada, neutra, profissional. Vou trocar imediatamente. Só então ele levantou os olhos do celular, olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez, o que de certa forma era verdade. Para Gerald, os garçons não eram pessoas. Eram extensões do restaurante, como as cadeiras ou as mesas. Estavam ali para funcionar. Quando não funcionavam, era um defeito a ser corrigido. É o básico, ele respondeu, e voltou para o celular. Do outro lado da mesa, Dona Eunice Cavalcante Brandão, 72 anos, cabelos brancos impecavelmente penteados, colar de pérolas que havia pertencido à sua mãe antes dela, fingiu não ter ouvido. Era o que ela fazia ultimamente com o neto. Fingia. Escolhia as batalhas com o cuidado de quem sabe que está ficando sem munição. Ela encarou o cardápio sem realmente lê-lo e pensou, não pela primeira vez, que havia falhado. Não sabia exatamente onde ou quando, mas havia falhado. O restaurante se chamava Terraço Atlântico e era exatamente o que o nome prometia. Uma varanda enorme aberta para a Barra da Tijuca, com o Oceano Atlântico se estendendo em um azul profundo, além do vidro temperado que protegia os clientes do vento sem tirar a vista. O piso era de mármore Carrara. As cadeiras eram estofadas em couro italiano cor de caramelo. Cada mesa tinha uma orquídea branca em um vaso de cristal, trocada diariamente. O prato mais barato do cardápio custava o equivalente a 2 dias do salário de Tatiana. Ela sabia disso porque havia feito as contas uma vez, por curiosidade, e nunca mais havia feito de novo. Certas contas era melhor não fazer. Tatiana Soares tinha 31 anos. Olhos castanhos grandes demais para o rosto pequeno. Cabelo preso em um coque firme debaixo da touca discreta do uniforme. Havia nascido no Complexo da Maré e havia chegado à Barra da Tijuca pela única estrada que ela conhecia. Trabalho. Trabalho sem parar, sem reclamar, sem deixar que a exaustão aparecesse no rosto enquanto estava de uniforme. Sua mãe havia lavado roupas para sustentar 4 filhos. Tatiana havia jurado para si mesma que seria a primeira da família a ter carteira assinada, plano de saúde e um emprego onde não ficasse de joelhos no chão esfregando o chão de ninguém. O Terraço Atlântico havia cumprido 2 dessas 3 promessas. Ela foi até o balcão, pegou um novo copo, preencheu-o com suco de laranja natural espremido na hora, sem gelo, e voltou para a mesa 14 com o mesmo sorriso profissional de sempre. Enquanto caminhava, ela notou detalhes que o treinamento havia tornado automático. A senhora idosa estava tensa, os ombros levemente curvados para dentro. A forma como segurava o cardápio como se precisasse ter algo nas mãos. O menino continuava no celular, a perna balançando debaixo da mesa, batendo de leve na madeira com um ritmo irregular que só ele conseguia ignorar. Ela colocou o copo na mesa. Suco de laranja natural, sem gelo, disse ela. A senhora já escolheu? Dona Eunice baixou o cardápio com um sorriso que não chegava aos olhos. O robalo, por favor. Ao molho de maracujá. E para o meu neto. Ela olhou para Gerald,
que não havia demonstrado nenhuma intenção de participar do pedido. Gerald, o que você vai querer? Qualquer coisa, ele disse sem tirar os olhos do celular. Gerald, hambúrguer. Aqui não serve hambúrguer, disse Dona Eunice com uma paciência que Tatiana reconheceu imediatamente como a paciência de alguém que está no limite dela. Então não quero nada. Houve um silêncio. Tatiana ficou parada, o bloco de pedidos na mão, olhando discretamente para a senhora que olhava para o neto com aquela expressão que as avós têm quando o amor e o desespero ocupam o mesmo espaço no coração. Pode trazer o risoto de camarão para ele, disse Dona Eunice por fim. Ele gosta, mesmo que não saiba disso ainda. Tatiana anotou, inclinou a cabeça levemente em reconhecimento e se virou para ir embora. Foi então que aconteceu. O cotovelo de Gerald, num gesto absolutamente desatento, o tipo de gesto que acontece quando o corpo existe num espaço sem considerar que outros corpos também existem nesse mesmo espaço, acertou o copo de suco que ele próprio havia reclamado. O copo tombou. O suco de laranja se espalhou em um arco dourado sobre a toalha de linho branco e alcançou a manga do uniforme de Tatiana, encharcando o tecido até o pulso. Ela ficou parada por um segundo. O tipo de segundo em que uma pessoa de verdade aparece, onde toda a máscara profissional afina até quase se tornar transparente. Nossa, disse Gerald. Mas não era um nossa de quem pediu desculpas. Era o nossa de quem acabou de ver algo levemente inconveniente acontecer com outra pessoa. Ele voltou para o celular. Tatiana olhou para a própria manga encharcada. Olhou para o menino. Olhou para Dona Eunice, que havia fechado os olhos por um breve momento com a expressão de alguém que acabou de ser confirmado num diagnóstico que já esperava. E então, Tatiana fez algo que não estava no manual de atendimento do Terraço Atlântico. Ela puxou a cadeira vazia ao lado da mesa, não chegou a sentar, apenas se apoiou levemente no encosto, e disse com uma voz baixa e absolutamente calma: "Com licença." Gerald olhou para cima, não porque ela houvesse falado alto, mas porque havia algo naquele tom que não combinava com o que ele esperava. Não era servilidade, não era raiva, era outra coisa que ele não sabia nomear porque nunca havia encontrado antes. "Quando derrubamos alguma coisa em cima de alguém", disse Tatiana devagar, como se estivesse explicando algo simples a alguém que estava aprendendo uma língua nova. "A primeira coisa que fazemos é pedir desculpas. Não porque somos obrigados, mas porque a outra pessoa é um ser humano, e seres humanos merecem reconhecimento quando são afetados pelas nossas ações." O silêncio na mesa era diferente agora. Gerald não havia voltado para o celular. Olhava para ela com uma expressão que Tatiana já havia visto antes, não em adultos, mas em crianças. A expressão de quem não sabe bem se deve ficar com raiva ou envergonhar-se, e está esperando descobrir qual dos dois sentimentos vai ganhar. "Quem é você para me dar lição?" ele disse. A voz saiu mais aguda do que ele queria, mais nova, mais insegura. "Sou a pessoa que você encharcou", respondeu ela. Simples, sem drama. Dona Eunice estava absolutamente imóvel. Gerald disse a avó, a voz baixa como um aviso de tempestade. Mas Tatiana levantou levemente a mão, num gesto discreto que dizia: "Deixa, eu tenho isso." E era tão natural, tão seguro, que Dona Eunice obedeceu sem perceber que havia obedecido. "Você não precisa se desculpar comigo se não quiser", continuou Tatiana. "Mas quero te perguntar uma coisa. Você acha que eu vim trabalhar hoje esperando sair daqui com o uniforme molhado?" Gerald não respondeu. "Eu acordo às 5:30 da manhã", disse ela. "Pego 2 ônibus para chegar aqui. Quando saio, são quase 11 da noite. Tenho uma filha de 7 anos que já está dormindo quando eu chego em casa e que ainda está dormindo quando eu saio. Eu faço isso porque preciso. E faço da melhor forma que posso, porque tenho orgulho do meu trabalho. Esse uniforme que você molhou é parte desse trabalho. Não é só um pano." A perna de Gerald havia parado de balançar. Ele olhava para ela agora com uma atenção diferente.
A tela do celular havia escurecido, sem que ele percebesse que havia parado de tocá-la. Ele começou. Parou. Recomeçou. Desculpa. A palavra saiu pequena, quase tímida, com a textura exata de algo que raramente havia sido dito antes e que, por isso, ainda não sabia muito bem como se comportar na boca de quem a falava. Tatiana olhou para ele por um momento. Não com julgamento, com algo mais próximo do reconhecimento. Obrigada, ela disse. Vou trocar minha manga e já volto com o pedido de vocês. E se afastou. Dona Eunice Cavalcante Brandão ficou olhando para o neto por um longo momento. Gerald estava olhando para a da mesa, para o suco derramado, para nada em particular. A senhora tinha 72 anos e havia visto muita coisa nesse mundo. Havia perdido o marido 3 anos atrás, Edmundo Brandão, homem que havia construído um dos maiores grupos de logística do Rio de Janeiro com as próprias mãos, e havia morrido de infarto fulminante num sábado de manhã, sem dar trabalho a ninguém, como havia prometido que faria. Havia perdido a única filha para uma decisão que nunca havia conseguido entender completamente. Mirella havia decidido, aos 28 anos, largar tudo, inclusive o filho de 10 anos que havia criado sozinha depois de um casamento que não havia durado nem 3 anos, e ir viver numa comunidade espiritual no interior de Minas Gerais. Gerald havia chegado à mansão da Lagoa Rodrigo de Freitas com uma mochila, um videogame portátil e uma expressão que Eunice havia aprendido a reconhecer ao longo dos 3 anos seguintes. A expressão de alguém que está esperando ser abandonado de novo e está construindo muros com antecedência para que, quando acontecer, doa menos. Ela havia tentado. Deus sabia que havia tentado. Contratado psicólogos, pedagogos, tutores. Havia dado ao menino tudo o que o dinheiro podia comprar, que era uma quantidade considerável de coisas. Havia dado quartos, viagens, roupas de marca, o celular mais novo do mercado. Havia dado tempo, atenção, presença. O que havia esquecido de dar, ou talvez não soubesse como dar, porque ninguém havia lhe ensinado e porque Edmundo sempre havia sido o coração emocional da família, o homem que sabia abraçar de um jeito que resolvia as coisas, era exatamente o que aquela garçonete de uniforme molhado havia acabado de dar ao seu neto em menos de 2 minutos. Um espelho. Vovó, disse Gerald, a voz ainda pequena. Sim? Ela tem uma filha de 7 anos. Eu ouvi. E ela acorda às 5:30. Eu ouvi isso também. Gerald ficou em silêncio por um momento. Depois, eu não sabia que garçons, que as pessoas que trabalham aqui tinham filhos. Dona Eunice olhou para o neto, para aquele rosto que ainda tinha ossos de menino debaixo da tentativa de expressão entediada de adolescente, para os olhos que eram iguais aos da mãe dele, cor de mel, ligeiramente inclinados nas bordas externas. A maioria das pessoas que serve a gente tem filhos, Gerald, disse ela, com uma suavidade que surpreendeu a ela mesma. Tem mãe, tem história, tem dias difíceis e dias bons, igual a todo mundo. Mas a gente não pergunta. Não, a gente não pergunta. Por quê? Era uma pergunta genuína, sem ironia, sem o verniz de indiferença que ele costumava usar como armadura. Era a pergunta de um menino de 13 anos, tentando entender uma regra que nunca lhe havia sido explicada. Dona Eunice pensou na resposta com cuidado, porque às vezes as pessoas que têm muito ficam com preguiça de enxergar as que têm pouco. Disse ela por fim. E essa preguiça passa de pai para filho, de avó para neto, se ninguém parar para questionar. Ela fez uma pausa. Eu deveria ter parado antes. Me desculpe por isso. Gerald olhou para Stalavó com uma expressão que ela não havia visto nele antes. Algo entre surpresa e algo mais delicado, mais difícil de nomear. Algo que precisava de tempo e espaço para crescer. Você não precisa se desculpar para mim, vovó. Preciso sim. Ela pegou a mão dele sobre a mesa, devagar, com o cuidado de quem pega algo frágil. Você chegou na minha casa com 10 anos sem que eu soubesse muito bem o que fazer com você. E em vez de aprender, eu dei coisas. É mais fácil dar coisas do que aprender a estar com alguém. O menino não respondeu, mas não tirou a mão.
Tatiana voltou com a manga do uniforme trocada. Havia uma muda reserva no vestiário para exatamente esse tipo de situação. E ela havia usado a sua com uma eficiência que vinha da prática. E se aproximou da mesa 14, com a bandeja equilibrada no braço. Desta vez, antes que ela chegasse até a mesa, Gerald fez algo que ela não havia esperado. Ele se levantou. Não completamente. Ficou meio sentado, meio de pé, com a hesitação de quem está executando um protocolo que conhece na teoria, mas nunca praticou, e disse: "Desculpa de novo, pelo suco. E por antes também. Fui grosso." Tatiana colocou a bandeja na mesa. Olhou para ele. Havia algo no menino agora que não havia estado lá antes. Uma fissura pequena na armadura, pela qual entrava um pouco de luz. "Aceitei suas desculpas desde a primeira vez", disse ela. "Mas obrigada por repetir. Mostra que você quis mesmo." Ela serviu o risoto de camarão diante dele, o robalo diante de Dona Eunice, e perguntou se poderia trazer água com gás para a mesa. "Sim, por favor", disse Gerald. "Por favor." Dona Eunice não olhou para o neto nesse momento. Olhou para a janela, para o oceano lá fora, e permitiu-se sentir, pela primeira vez em muito tempo, algo que reconheceu como esperança. O almoço foi diferente depois disso. Não transformado, não milagrosamente curado, mas diferente, da forma como uma sala fica diferente depois que alguém abre uma janela que estava fechada há muito tempo. O ar muda, a temperatura muda, a qualidade da luz muda. Gerald comeu o risoto sem reclamar, e era objetivamente extraordinário. Os camarões grandes e suculentos sobre o arroz cremoso com um leve perfume de limão siciliano e ervas frescas. E em algum momento, colocou o celular virado para baixo na mesa. Não porque alguém havia pedido, apenas colocou. Dona Eunice notou, mas não comentou. Havia aprendido naquela tarde que algumas vitórias devem ser deixadas em silêncio para que possam crescer. Eles conversaram. Não muito, não com a fluidez de duas pessoas que já se conhecem bem, mas com a tentativa genuína de duas pessoas que estão descobrindo que talvez se conheçam menos do que pensavam, e que essa descoberta, embora assustadora, é também um começo. Ele contou que havia começado a jogar xadrez na escola, que era ruim nisso, mas que gostava. Ela contou que havia jogado xadrez com o avô dele quando eram novos, que Edmundo trapaceava sistematicamente e nunca havia admitido. Gerald riu. Era pois a primeira vez que ela ouvia rir de verdade desde que havia chegado para morar com ela. Não a risada curta e irônica que ele usava para mostrar que havia entendido uma piada sem comprometer-se com ela, mas uma risada real, que envolvia os olhos. Ela guardou aquilo na memória com o cuidado de quem guarda algo raro. Tatiana os observou de longe durante o resto do almoço, nos intervalos entre as outras mesas, com a atenção treinada de quem aprendeu a ler o estado emocional dos clientes pela postura, pelo tom de voz, pela velocidade com que levam o garfo à boca. A mesa 14 estava diferente. Ela não sabia exatamente o que havia acontecido ali. Havia dito o que havia dito por impulso, por um limite que havia chegado naquele momento específico, não por cálculo ou intenção pedagógica, mas sabia reconhecer quando algo havia se movido numa pessoa. Havia visto isso antes. Uma vez num empresário que havia chegado ao restaurante claramente depois de uma briga e havia saído depois de chorar discretamente no banheiro e de deixar uma gorjeta maior do que a conta. Uma vez numa mulher que havia sentado sozinha na mesa do canto e havia, ao longo de 2 horas e meia, escrito à mão numa caderneta e saído com uma expressão que só podia ser descrita como resolução. Às vezes os restaurantes eram isso. Não apenas lugares de comida. Lugares onde as pessoas faziam pausas e, na pausa, encontravam algo. No final do almoço, enquanto ela apresentava a conta, o menino perguntou: "Como é o nome da sua filha?" Tatiana piscou. Era uma pergunta tão simples, tão direta, e ao mesmo tempo tão completamente inesperada que ela precisou de um segundo para responder. "Sofia?" disse ela. "Quantos anos ela tem mesmo?" 7. 7 em agosto. Gerald assentiu, como se estivesse arquivando a informação em algum lugar. "Ela gosta de xadrez?" "Ainda não sei."
Ainda não ensinei a ela. É fácil de aprender. As regras básicas, pelo menos. Ele fez uma pausa. Não que eu seja bom. Sou bem ruim, na verdade. Todo mundo começa ruim, disse Tatiana. Ele considerou isso por um momento. É verdade. Dona Eunice deixou uma gorjeta que fez Tatiana ficar parada olhando para o envelope por um bom tempo depois que eles foram embora. Não pela quantia em si, embora fosse generosa o suficiente para cobrir quase metade do aluguel do mês, mas pelo bilhetinho dobrado que havia dentro, escrito à mão em papel de carta com monograma, a letra elegante e levemente trêmula de quem escreve com um caneta tinteiro desde jovem. Você fez em 10 minutos o que eu não consegui fazer em 3 anos. Obrigada por enxergar meu neto. E obrigada por ter se permitido ser enxergada também. Tatiana dobrou o bilhetinho e colocou no bolso do uniforme. Naquela noite, quando chegou em casa às 11:10 e encontrou Sofia dormindo na cama pequena com o cabelo espalhado no travesseiro, ela ficou parada na porta do quarto por mais tempo do que o habitual, olhando para a filha dormir. Pensando no menino de 13 anos com olhos cor de mel que havia perguntado o nome dela. Pensando em como certas pessoas chegam até a gente de um jeito que não parece, a princípio, que vai importar. E aí, importa. Na semana seguinte, numa quarta-feira, Tatiana estava preparando a mise en place para o serviço do almoço, quando o maître Rodrigo a chamou de lado com uma expressão que ela não conseguiu ler imediatamente. Você conhece uma senhora chamada Eunice Brandão? Ele perguntou. Tatiana pensou por um segundo. A senhora da mesa 14, semana passada. Ela ligou hoje de manhã. Pediu para fazer uma reserva para o sábado. Rodrigo fez uma pausa. Pediu especificamente para ser atendida por você. Tatiana não disse nada por um momento. Pode marcar, disse ela por fim. Rodrigo assentiu e voltou para as suas coisas. Tatiana ficou parada por um segundo olhando para na janela, para o oceano lá fora. Azul e enorme e completamente indiferente às histórias pequenas e enormes que aconteciam diariamente na sua beira. Depois, voltou para o trabalho. O sábado chegou com um calor típico do Rio em março. O tipo de calor que faz o asfalto da Barra brilhar como espelho e que faz as pessoas quererem estar perto do mar mesmo quando estão longe dele. Dona Eunice chegou pontualmente ao meio-dia. Estava com o mesmo colar de pérolas, mas um vestido mais leve, cor de areia, menos formal do que a roupa da semana anterior. Ao lado dela, Gerald, mas um Gerald levemente diferente. Não transformado. Transformações reais levam tempo, levam tropeços, levam noites acordado, pensando em coisas que ninguém mais está pensando. Mas diferente do jeito sutil em que as pessoas ficam diferentes quando algo dentro delas começa a se reorganizar. Ele usava a mesma calça jeans, o mesmo tênis, mas o celular estava no bolso, não na mão. Tatiana os recebeu na entrada. Rodrigo havia lhe pedido gentilmente para assumir a recepção deles, o que era incomum, e ela havia aceitado sem perguntar o motivo, e os conduziu até a mesa 14. Obrigado, disse Gerald, quando ela puxou a cadeira para Dona Eunice. Simples, natural, como se já soubesse fazer aquilo, ou como se estivesse aprendendo e não se importasse que a aprendizagem fosse visível. Tatiana entregou os cardápios e perguntou se gostariam de começar com água. Com gás, por favor, disse Gerald. Dona Eunice olhou para ele com aquela expressão que Tatiana havia aprendido a reconhecer como o amor específico das avós. Mistura de orgulho, alívio e uma tristeza delicada, que vem de reconhecer que o tempo passa e que há nessa passagem tanto de beleza quanto de perda. Enquanto ia buscar a água, Tatiana ouviu a voz de Gerald atrás dela. Vovó, você acha que ela deixaria eu ensinar a Sofia a jogar xadrez um dia? Não ouviu a resposta de Dona Eunice, mas não precisou. Havia coisas que não precisavam de resposta imediata, que podiam crescer devagar, no escuro, como raízes, antes de aparecerem. Ela chegou ao balcão, pegou a garrafa de água, respirou fundo e sorriu para si mesma. O oceano lá fora estava igual a sempre. Mas dentro do terraço atlântico, numa mesa de linho branco com uma orquídea em um vaso de cristal, alguma coisa havia começado.
Nos dias que se seguiram, Tatiana não contou para ninguém o que havia acontecido. Não para Cláudia, sua colega de turno que adorava a fofoca e teria transformado o episódio numa história que ficaria se espalhando pelos corredores do restaurante por semanas. Não para sua mãe, que ligava às quintas-feiras e que teria dito: "Minha filha, tome cuidado com ricos, eles são todos iguais." Que era uma coisa que a mãe de Tatiana dizia com uma regularidade de metrônomo e que, como todos os avisos repetidos demais, havia perdido a capacidade de informar qualquer coisa. Ela guardou para si, do jeito que certas experiências pedem para ser guardadas, pelo menos por um tempo, antes de serem partilhadas. Mas pensava nisso, no menino com os olhos cor de mel e a armadura de indiferença que havia se fendido, não por pressão, não por confronto, mas pelo simples e inesperado impacto de ser tratado como alguém capaz de melhor. Como alguém cujo comportamento importava não porque havia uma regra dizendo que importava, mas porque do outro lado estava uma pessoa real que havia sido afetada por ele. Havia algo nesse pensamento que Tatiana levava consigo durante os 2 ônibus da manhã e os 2 ônibus da noite, que levava para a cama às vezes, quando o cansaço ainda não havia chegado rápido o suficiente para apagar o pensamento antes que ele acontecesse. A ideia de que a maior parte das crueldades do mundo não vinha de pessoas ruins. Vinha de pessoas que nunca haviam sido ensinadas a ver. O 3º sábado consecutivo, Dona Eunice veio sozinha. Tatiana a viu entrando pelo salão com aquela postura de mulher que foi criada para nunca deixar o corpo demonstrar fraqueza, mas cujos ombros, naquele dia, estavam carregando algo que a postura não conseguia esconder completamente. Havia algo diferente no rosto da senhora. Não exatamente tristeza, mas a prima irmã da tristeza. Aquela expressão que as pessoas têm quando estão preocupadas com alguém que amam e não sabem o que fazer com essa preocupação. Tatiana a conduziu até a mesa 14 sem que nenhuma das duas precisasse dizer nada. Era a mesa delas agora, naquele sentido informal e não declarado em que certas pessoas e certos lugares se encontram e decidem, sem reunião ou acordo formal, que pertencem uns aos outros. "O Gerald não veio?" perguntou Tatiana, colocando o cardápio na mesa. Dona Eunice fez aquele movimento com a boca que as pessoas fazem quando estão decidindo o quanto vão revelar. "Ele está bem", disse a senhora por fim. O que Tatiana havia aprendido era a forma que as avós usavam para dizer: "Não está bem, mas vai ficar." "Quer pedir alguma coisa para começar enquanto decide?" "Água com gás." E Eunice olhou para Tatiana com uma diretidade que surpreendeu levemente. "Você teria 5 minutos em algum momento para sentar comigo?" "Não agora, eu entendo que você está trabalhando. Mas talvez no intervalo?" Tatiana pensou por um segundo. Havia uma regra não escrita no terraço atlântico. Não escrita porque não precisava estar escrita, porque era o tipo de coisa que se entendia no ar do lugar, sobre os limites entre a equipe e os clientes. Não uma regra cruel, apenas uma regra que existia para proteger ambos os lados de confusões desnecessárias. Mas Rodrigo havia pedido para ela receber pessoalmente aquela família. E havia algo nos olhos de Dona Eunice naquele momento que pertencia à categoria de coisas que Tatiana havia aprendido. Ao longo de 31 anos de vida, em que as coisas nem sempre foram fáceis, a levar a sério. "Tenho um intervalo às 2, disse ela. 15 minutos. "É mais do que suficiente", disse Dona Eunice. Às 2:07, Tatiana se sentou na cadeira em frente à senhora com uma xícara de café que havia pegado na copa e que estava segurando com as 2 mãos como se precisasse de algo para fazer com elas durante uma conversa cujo rumo ainda não sabia. Dona Eunice havia terminado o robalo, sempre o robalo, e tinha diante dela apenas o copo d'água e o bilhete que havia estado escrevendo e reescrevendo em pequenas anotações num caderno de capa dura que Tatiana não havia visto nos sábados anteriores. "Vou ser direta", disse a senhora. "Sou velha demais para rodeios." "Prefiro direto", disse Tatiana. Dona Eunice a olhou com algo que poderia ser aprovação.
Meu neto falou em você durante a semana inteira, disse ela. E, nossa, não de um jeito exagerado. Gerald não é do tipo que faz exageros, mas você apareceu nas conversas de uma maneira que ele não costuma deixar as pessoas aparecerem. Ela fez uma pausa. Ele me perguntou se você poderia ser mentora dele. Tatiana não disse nada por um momento. Mentora, repetiu ela testando a palavra. Não foi o termo que ele usou. Ele usou termos de adolescente, que eram menos precisos e mais honestos. Ele disse, e cito, Vovó, eu quero passar um tempo com a mulher do restaurante porque ela fala a verdade, e eu quero aprender mais disso. O café esfriava entre as mãos de Tatiana. Dona Eunice, ela começou. Eu sei o que você vai dizer. A senhora a interrompeu gentilmente. Que você é garçonete, não educadora. Que não é sua responsabilidade. Que sua vida já é cheia o suficiente. Tudo isso é verdadeiro e legítimo. E eu não estou aqui para negar nenhuma dessas coisas. Ela abriu o caderno de capa dura. Havia um cheque preso na primeira página. Estou aqui para fazer uma proposta, disse Dona Eunice. Que você venha à minha casa às tardes de sábado. Apenas os sábados, se quiser, por 2 ou 3 horas. Para estar com o Gerald. Não para ensiná-lo nada específico. Não para ser tutora acadêmica, ele tem tutores. Apenas para ser você. Para conversar com ele. Para existir no mesmo espaço que ele da forma que você existe. Que é uma forma que ele precisa ver mais. Tatiana olhou para o cheque sem pegá-lo. E minha filha? Disse ela. Dona Eunice piscou levemente. Como assim? Minhas tardes de sábado são o tempo que passo com Sofia. Tatiana colocou o café na mesa. Trabalho segunda a sexta. Sábado de manhã trabalho aqui até as 2. Sábado à tarde é dela. Houve um silêncio. Foi Dona Eunice quem o quebrou e ela o fez da forma inesperada. Traga Sofia. Gerald soube que elas viriam na quarta-feira anterior. Dona Eunice havia lhe contado durante o jantar, naquele tom deliberadamente casual que os adultos usam quando querem que os adolescentes sintam que uma coisa foi decidida sem que eles percebam a arquitetura da decisão. Ele havia respondido com um "tá bom", que era adolescentez para "estou nervoso e animado, mas não vou admitir nenhum dos dois". Passou os 3 dias seguintes sem admitir para si mesmo que estava contando as horas. Havia algo que Gerald não sabia colocar em palavras, porque aos 13 anos, certas coisas existem no corpo antes de existirem na língua, mas que sentia com a clareza de uma ferida no lugar certo. Havia passado 3 anos naquela mansão da lagoa, cercado de pessoas cujo trabalho era servi-lo, educá-lo ou administrá-lo. Professores particulares, motoristas, cozinheiras, psicólogos que sorriam de um jeito que ele reconhecia como treinado. Sua avó, que o amava de um jeito que ele sabia ser real, mas que às vezes chegava até ele embrulhado em tanto cuidado formal que perdia a temperatura. Tatiana havia chegado até ele sem embrulho nenhum. Havia chegado encharcada de suco de laranja, com a voz calma de quem não precisa gritar para ser ouvida, e havia dito a verdade. Simples assim. Gerald havia crescido numa casa em que a verdade sempre vinha com um prefácio, uma justificativa, um amortecedor. Sua mãe havia lhe dito que ia embora de uma forma que havia levado 3 semanas de conversa preparatória e que no final havia deixado a dor exatamente igual, só que com mais palavras em volta dela. Os psicólogos sempre começavam as sessões perguntando como você se sente com uma voz que ele não conseguia acreditar, que realmente queria saber a resposta. Tatiana havia perguntado se ele sabia que do outro lado havia uma pessoa. Era uma pergunta tão básica, tão fundamental, e que, de algum jeito, ninguém havia feito antes. Sábado, às 3 da tarde, ele estava sentado na varanda quando ouviu o portão eletrônico se abrir. A mansão da lagoa. Rodrigo de Freitas era o tipo de casa que Tatiana havia visto em fotos de revista e em novelas da televisão, e que, quando você está dentro dela, te dá a sensação estranha de estar dentro de uma foto de revista. Tudo muito exato, muito cuidado, muito deliberadamente bonito. Os jardins eram verdes de um verde que não parecia natural, e não era. Havia um jardineiro que vinha 3 vezes por semana. As janelas eram grandes o suficiente para fazer a lagoa parecer uma extensão da sala de estar.
Sofia entrou pela porta principal de mão dada com a mãe e ficou parada no meio do hall, com aquela expressão específica das crianças de 7 anos, diante de algo que excede a escala do que já viram. Olhos grandes, boca entreaberta, o corpo completamente imóvel, enquanto o cérebro processa. É uma casa ou é um shopping? Ela sussurrou para Tatiana. Gerald, que havia descido as escadas naquele momento exato, ouviu e riu. Sofia virou para ele com os olhos ainda arregalados. É uma casa, disse ele. Um shopping tem mais lojas. Aqui não tem loja? Não. Mas tem piscina? Tem. Sofia considerou essa informação com a seriedade de um juiz. Então é quase igual, ela concluiu. Gerald a olhou por um segundo. Havia naquela criança uma energia que ele não conseguia nomear, mas que reconhecia. A energia de alguém que ainda não havia aprendido a diminuir-se diante do que é grande. Que entrava num lugar com piscina e não sentia vergonha de ter entrado. Que perguntava o que queria saber sem antes calcular se era a pergunta certa. Era exatamente como a mãe dela. Você quer ver a piscina? Ele perguntou. Sofia olhou para Tatiana. Posso? Pode? Disse Tatiana. Mas a gente não trouxe roupa de banho. A gente pode só olhar, disse Gerald. E então, com uma naturalidade que ele não havia planejado, mas que saiu sem precisar ser planejada. Se quiser, semana que vem você traz roupa de banho. Sofia interpretou isso como um convite concreto e imediato, que era exatamente o que era. Combinado, ela disse, e caminhou na direção que Gerald havia indicado com a confiança de quem foi convidado e, portanto, pertence ao lugar. Tatiana ficou parada no hall por um segundo, vendo os dois desaparecerem em direção ao fundo da casa. Um menino de 13 anos que ainda não sabia como se apresentar ao mundo, e uma menina de 7 que havia esquecido de fazer essa pergunta, e sentiu alguma coisa que não era bem emoção e não era bem pensamento. Era mais parecido com aquele momento específico em que duas peças de um quebra-cabeça que você não sabia que pertenciam uma à outra se encaixam. Obrigada por vir, disse Dona Eunice, que havia aparecido silenciosamente ao lado dela. Como fazem as pessoas que foram criadas em casas grandes e aprenderam a mover-se nelas sem fazer barulho. Obrigada pelo convite, disse Tatiana. As duas mulheres ficaram paradas um momento, ouvindo, de algum lugar nos fundos da casa, a voz de Sofia perguntando se os peixes na piscina eram de verdade. E a voz de Gerald dizendo que não eram peixes, eram reflexos das folhas da árvore, mas que ele entendia o engano. E a voz de Sofia dizendo que de qualquer forma era bonito. E a voz de Gerald, depois de um momento, concordando. As tardes de sábado foram se tornando um ritmo. Não um ritual solene, não algo que alguém havia declarado oficial. Apenas uma coisa que passou a acontecer com a naturalidade tranquila das coisas que pertencem ao lugar onde acontecem. Tatiana chegava às 3. Sofia ia direto para Gerald, com a lealdade imediata e incondicional que as crianças de 7 anos oferecem às pessoas que as tratam como iguais. Gerald, que havia passado os 3 anos anteriores sem nenhuma criança menor ao redor, sem precisar ser paciente com ninguém cujo mundo fosse mais simples que o seu, descobriu que tinha mais paciência do que havia suposto. Ele havia ensinado Sofia os movimentos básicos do xadrez na segunda tarde. Ela havia aprendido como o cavalo se move com uma facilidade que o surpreendeu, e havia passado o resto da tarde tentando mover todos os outros peças do mesmo jeito, o que não era correto, mas que ela havia defendido com um argumento impecável de 7 anos. O cavalo é o mais bonito, então faz sentido que todos queiram ser iguais a ele. Gerald havia levado esse argumento para a professora de xadrez da escola na segunda-feira, com uma seriedade que havia confundido a professora inicialmente. Mas depois, havia feito ela rir, e ele havia sorrido com ela, o que era novo. Com Tatiana, as conversas eram diferentes. Não tinham a leveza imediata que ele tinha com Sofia. Tinham uma qualidade diferente. O peso específico das conversas que importam, que pedem atenção de um jeito que não é pesado, mas que é sério. Ela nunca o tratava como um problema a resolver.
Esse era o detalhe que ele havia levado tempo para identificar, mas que era central. Todos os adultos que havia encontrado nos últimos 3 anos o tratavam, em algum grau, como um problema a resolver. Os psicólogos queriam entender a origem dos seus comportamentos. Os tutores queriam melhorar seu rendimento escolar. A avó queria que ele fosse feliz, o que era genuíno e bonito, mas que às vezes chegava até ele na forma de uma expectativa que ele não sabia se conseguia cumprir. Tatiana o tratava como alguém que estava em processo, que é diferente, que é, na verdade, a única coisa verdadeira que qualquer pessoa é em qualquer momento da vida. Foi numa tarde de sábado no 5º ou 6º final de semana. O calor havia cedido um pouco. Havia uma brisa vinda da lagoa que entrava pelas janelas abertas e movia as cortinas de um jeito que tornava a sala mais viva. Que Gerald perguntou a Tatiana sobre o pai de Sofia. Não foi uma pergunta abrupta. Havia chegado no meio de uma conversa sobre famílias, sobre as formas que as famílias têm de ser, ou não ser, aquilo que se espera delas. Uma conversa que havia começado de forma oblíqua e havia se tornado gradualmente mais honesta, do jeito que as conversas fazem quando há confiança suficiente no ar. Ele não está na história, disse Tatiana com a simplicidade de quem fez as pazes com um fato há tempo suficiente para falar dele sem ter que se preparar. Escolha dele ou sua? Tatiana o olhou. Era uma pergunta afiada para um menino de 13 anos. Mas ela havia aprendido que Gerald tinha o hábito de ir diretamente ao nervo das questões, não por crueldade, mas porque havia crescido num ambiente em que muita coisa era deixada sem nome, e havia desenvolvido, em resposta, uma impaciência com as periferias. Mútuo, disse ela. Mas se tivesse que escolher um lado, dele, Gerald assentiu lentamente. A minha mãe também foi embora, disse ele. Não como se fosse uma revelação, como se fosse uma coordenada geográfica, algo que identificava onde ele estava, não uma coisa que o definia inteiro. Era a primeira vez que ele havia dito aquilo para Tatiana. Elas, Tatiana e Dona Eunice, nunca haviam falado abertamente sobre Mirella. Havia informações que circulavam no espaço entre adultos que as crianças e adolescentes fingem não perceber, mas que percebem sempre. Eu sei, disse Tatiana. Sua avó te contou? Ela mencionou. Não os detalhes. Só que você morava com ela. Gerald ficou olhando para a lagoa pela janela. O fim da tarde a estava tingindo de um laranja suave, que transformava a superfície da água numa coisa que parecia pintada. Você ficou com raiva do pai de Sofia? Ele perguntou. Sim? Ainda tem? Tatiana pensou com honestidade antes de responder. Tenho raiva da situação, disse ela. Da forma como certas coisas ficam desiguais quando um casal termina. A Sofia não perdeu só um pai. Perdeu a versão de família que havia imaginado. Isso me dá raiva, sim. Ela fez uma pausa. Mas raiva de uma pessoa específica é um peso caro de carregar. Aprendi a poupar energia. Gerald ficou em silêncio por um momento. Você tem raiva da sua mãe? Perguntou Tatiana. A pergunta ficou no ar. Tatiana não a recolheu. Havia aprendido que certas perguntas precisam ficar no ar por um tempo antes de serem respondidas. Não sei, disse ele por fim. E havia nessas duas palavras uma honestidade que valia mais do que qualquer resposta elaborada. Isso é uma resposta legítima, disse ela. Mas não é uma resposta. É a resposta mais honesta que você tem agora. Honestidade é mais importante do que clareza. Ela virou-se para olhá-lo. Clareza vem depois. Primeiro vem a honestidade. Gerald ficou olhando para a lagoa. Você acha que ela vai voltar? Não sei. Eu também não. Ele pausou. Às vezes acho que não quero que volte. Aí fico com culpa por pensar isso. Por que culpa? Porque é minha mãe. E filhos são obrigados a querer que as mães voltem. Ele a olhou. Não são? Disse ele. Não, disse Tatiana. Filhos são obrigados a absolutamente nada. Filhos não escolhem nascer. Não escolhem os pais. Não deveriam ser responsabilizados pelas escolhas que os adultos fazem. Ela manteve o olhar nele. O que você sente em relação à sua mãe é seu, Gerald. É válido qualquer que seja. Raiva é válida.
Saudade é válida. Indiferença é válida. Você não precisa sentir a coisa certa. Ele ficou quieto por um tempo longo. Do outro lado da casa, a voz de Sofia chamando pelo Gerald para mostrar alguma coisa que havia encontrado no jardim. Ele se levantou, mas antes de virar para ir, disse: "Obrigado." "Por quê?" "Por falar a verdade." E foi. Tatiana ficou parada na sala, olhando para a lagoa que estava ficando roxa agora, no fim da tarde. A água calma e escura e bonita. Pensou que havia pessoas que chegam até a nossa vida pelo acidente de um copo de suco derrubado. E que o universo, quando está de bom humor, usa o acidente como endereço. Dona Eunice a encontrou na sala alguns minutos depois. A senhora trazia 2 xícaras de chá. Um hábito que Tatiana te havia descoberto ser sagrado para ela, o chá das 5, que acontecia às 4:30, porque a senhora preferia ter margem. E colocou uma diante de Tatiana com a naturalidade de quem serve alguém que merece ser servido. Era um gesto pequeno, mas Tatiana o notou. "Ele está melhor", disse Dona Eunice, sentando-se na poltrona em frente. "Não sei se você percebe, mas eu percebo." Ela segurou a xícara com as 2 mãos, igual a Tatiana. "Dorme melhor. Come melhor." Na semana passada voltou a usar o skate, que havia largado no canto há 2 anos. "Crianças precisam de movimento", disse Tatiana. "Crianças precisam de chão firme", corrigiu Dona Eunice gentilmente. "Movimento vem sozinho quando há chão firme." Tatiana considerou isso. "Você é sábia, Dona Eunice." "Sou velha", disse a senhora. "São coisas diferentes, mas às vezes a segunda produz a primeira." Ela tomou um gole de chá. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Como você aprendeu a fazer o que faz?" Tatiana colocou a xícara na mesa e pensou. "Minha mãe", disse ela por fim. Dona Eunice esperou. "Ela lavou roupa a vida inteira", continuou Tatiana. "Roupa de outras pessoas. Criei com ela vendo isso. Mulher de joelhos. As mãos na água. Lavando o que não era dela. E ela fazia aquilo com dignidade. Não era feliz com a situação. Não vou romantizar. Era duro. Era injusto. Era cansativo. Mas ela nunca perdeu a dignidade. Nunca deixou que a situação virasse a definição dela. Ela olhou para as próprias mãos. Quando eu era pequena, eu achava que dignidade era uma coisa que tinha a ver com a situação. Que pessoas pobres não podiam ter tanta dignidade quanto pessoas ricas porque não tinham o luxo disso. Depois, fui entendendo que é o contrário. Dignidade é independente da situação. É uma escolha que você faz sobre como vai existir no mundo, independente do que o mundo decidiu te dar. Dona Eunice ficou olhando para ela por um momento. "Quantos anos você disse que tem?" 31. A senhora inclinou levemente a cabeça. "Eu aprendi isso com 70, disse ela. "E mesmo assim nem sempre aplico." Tatiana sorriu. "Ninguém aplica sempre. Aplicar às vezes já é o suficiente." O verão foi passando. Os sábados foram passando. Sofia ganhou um tabuleiro de xadrez de presente de Gerald no seu aniversário de agosto. Um tabuleiro de madeira clara com peças pesadas de resina que ela havia olhado com a solenidade de quem recebe algo que vai guardar. E havia dito muito séria: "Agora eu vou te bater." "Espero que sim", ele havia dito. "Vai demorar, mas espero que sim." Ela havia praticado todas as semanas com a dedicação inflexível das crianças que decidem que vão dominar uma coisa. Perdia com constância, mas com cada derrota ficava um pouco menos longe da vitória. Gerald havia voltado para a escola em agosto com uma qualidade diferente. A professora que coordenava o ano havia ligado para Dona Eunice numa quinta-feira para dizer que o menino havia pedido para fazer uma apresentação oral espontânea sobre desigualdade social, tema que havia surgido numa aula de história, e que havia falado por 12 minutos sem notas, com uma articulação que havia surpreendido toda a turma. Dona Eunice havia ligado para Tatiana imediatamente depois. "Ele mencionou você", disse a senhora, e havia na voz dela uma qualidade que Tatiana não havia ouvido antes. Leveza. Pura, simples leveza. Disse que havia aprendido sobre o assunto com uma amiga. Amiga.
Tatiana ficou com aquela palavra por um bom tempo depois de desligar o telefone. Amiga, havia uma complexidade nessa palavra quando cruzava certas fronteiras. Não era simples. Havia perguntas embutidas nela sobre o que significa a amizade quando a diferença de classe existe. Quando um almoça num restaurante que custa o que o outro ganha em 2 dias. Havia uma tensão genuína ali que Tatiana não ignorava, que havia pensado com honestidade ao longo desses meses. Ela era paga para estar ali? Era uma espécie de funcionária domiciliar disfarçada de presença voluntária? Havia algo de condescendência na forma como Dona Eunice havia chegado até ela com um cheque? Havia pensado nisso. E havia chegado, com o tempo, a uma conclusão que não era simples, mas que era honesta. Havia, sim, uma dimensão de poder desequilibrada nessa relação. Era impossível ignorar. Mas havia também algo que existia além, ou apesar disso. Algo que acontecia quando Gerald lhe fazia perguntas e ela respondia com verdade. Quando Sofia ensinava ao menino que os peixes imaginários também contam. Quando Dona Eunice servia chá, e as duas ficavam em silêncio olhando para a lagoa, e o silêncio era confortável. Havia uma reciprocidade real ali, que não apagava o desequilíbrio, mas que existia junto com ele. E Tatiana havia decidido, com a pragmaticidade tranquila de quem aprendeu a viver num mundo imperfeito, sem exigir que ele se torne perfeito antes de participar dele, que ia ficar com os dois, com a consciência do desequilíbrio e com a realidade da reciprocidade, sem fingir que um não existia por causa do outro. Em setembro, Gerald encontrou as cartas. Não foi intencional. Estava procurando um carregador de celular no escritório da avó. Havia perdido o seu. O que era um evento que se repetia com frequência suficiente para ser considerado um traço de personalidade. E havia aberto a gaveta errada. As cartas estavam numa pasta de papelão cinza, presas com um elástico que havia ressecado com o tempo. Eram manuscritas, em papel amarelado, com a letra que ele reconheceu imediatamente. A letra de sua mãe. Havia 12 cartas, endereçadas a ele, datadas dos últimos 3 anos. Gerald ficou parado no escritório por um tempo que não conseguiu medir. A gaveta aberta à sua frente, as cartas na mão, o som da casa ao redor, o jardim, o vento, o ruído distante de alguém na cozinha, continuando com a indiferença brutal com que o mundo continua quando a nossa vida para por dentro. Depois colocou as cartas de volta na pasta, fechou a gaveta e foi para o quarto. Ficou deitado na cama olhando para o teto até o jantar, quando Dona Eunice bateu na porta, e ele disse que não estava com fome. E ela não insistiu, o que foi uma forma de dizer que entendia que havia algo acontecendo sem precisar saber o que era antes de dar espaço para ele. Sábado estava há 2 dias. Quando Tatiana chegou naquele sábado, ele estava na varanda da frente esperando. O que era diferente, ele geralmente a encontrava dentro, na sala ou no jardim dos fundos. Estava sentado no degrau, os cotovelos nos joelhos, olhando para o portão. Sofia correu até ele como de costume. Ele a abraçou distraidamente, com aquele abraço que as pessoas dão quando estão presentes no corpo, mas ausentes na cabeça. Sofia, com a percepção específica das crianças que foram criadas prestando atenção ao estado emocional dos adultos ao redor, o olhou por um segundo e disse: "Você está com cara de quando minha mãe chegou em casa com febre e tentou fingir que estava bem." "Como é essa cara?" perguntou ele. "A cara de quem sabe que não está bem, mas não quer preocupar ninguém." Ele a olhou. "Vai ver os peixinhos da piscina", disse ele. "Hoje tem um novo. É um reflexo diferente, de uma nuvem estranha que passou hoje cedo." Sofia considerou se isso era uma forma de ser mandada embora ou uma presente genuíno. Decidiu que era o segundo e foi. Gerald se levantou quando Tatiana se aproximou. "Preciso te contar uma coisa", disse ele. Ela sentou no degrau onde ele havia estado. Ele ficou de pé por um momento e depois sentou também, ao lado dela, os dois olhando para o jardim que estava verde e quieto naquela manhã de setembro. E ele contou sobre as cartas. Tatiana ouviu tudo sem interromper. Era uma habilidade que ela havia desenvolvido não em cursos ou treinamentos,
mas pela necessidade prática de uma vida em que ouvir bem era frequentemente a coisa mais útil que você podia oferecer a alguém. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um momento. Você as leu? Perguntou ela. Não. Por quê? Gerald pensou. Porque se eu ler e forem boas, vou ficar com raiva de não ter recebido. Ele fez uma pausa. E se eu ler e forem não boas, não sei o que acontece. Tatiana assentiu lentamente. As duas são medos legítimos, disse ela. Eu sei. Mas um deles tem que ganhar. Nem sempre. Às vezes você faz a coisa com medo. O medo não vai embora. Você vai junto com ele mesmo assim. Gerald olhou para ela. Você já fez isso? Toda semana, disse ela. Você acha que eu não tenho medo de que a Sofia cresça ressentida por eu ter trabalhado tanto? De que ela me olhe com 20 anos e decida que preferia ter tido uma mãe que estava lá ao invés de uma que estava ganhando o dinheiro para pagar a escola dela? Ela olhou para ele com uma honestidade direta. Eu faço o que faço com esse medo me acompanhando. Não desaparece, mas não me impede. Ele ficou quieto. Você acha que devo falar com minha avó? O que você acha? Acho que ela vai ficar mal. Por ter guardado as cartas, por ter achado que era a coisa certa a fazer. Tatiana pensou cuidadosamente antes de responder. Sua avó perdeu o marido, perdeu a filha de uma forma, ganhou você. Ela escolheu as palavras com atenção. Pessoas que estão tentando proteger alguém que amam, às vezes tomam decisões que parecem certas no momento e que, com o tempo, precisam ser revisadas. Ela pode ter achado que você não estava pronto. Pode ter errado nisso. Provavelmente, errou. Uma pausa. Mas eu conheço a sua avó há alguns meses e posso te dizer que o erro não foi por falta de amor. Gerald ficou olhando para o jardim por um longo tempo. Eu sei, disse ele por fim, baixinho, com a voz de alguém que está reconhecendo uma coisa que já sabia, mas que precisava dizer em voz alta para confirmar que era real. Então a conversa vai ser difícil, disse Tatiana, mas vai ser possível. Ele assentiu. Do jardim, a voz de Sofia. Gerald. O peixinho nuvem foi embora, mas apareceu um peixinho avião. E a despeito de tudo, ele sorriu. A conversa com Dona Eunice aconteceu numa segunda-feira à noite. Gerald havia esperado o fim do jantar. Havia aprendido com o tempo que sua avó ficava mais aberta depois do chá, quando o dia havia fechado e não havia mais agenda a cumprir. Apenas o silêncio da casa grande e o som da lagoa lá fora. Havia esperado que a cozinheira fosse embora, que a governanta subisse para os seus aposentos, que a casa ficasse com a qualidade particular que adquiria quando eram apenas os dois. Um silêncio habitado, diferente do silêncio vazio. Dona Eunice estava na sala com um livro que não estava realmente lendo. Ela costumava segurar livros como adereços quando estava pensando, o que era um hábito que Gerald havia identificado antes mesmo de saber que havia identificado. Ele entrou na sala com a pasta de papelão cinza nas mãos. A colocou na mesa de centro diante da avó e ficou parado. Dona Eunice olhou para a pasta, depois para o neto, depois para a pasta de novo. O silêncio que se instalou não era o silêncio habitado de antes. Era o silêncio de uma coisa que estava há muito tempo guardada e que havia decidido, naquele momento específico, parar de ser guardada. Gerald, disse ela. A voz saiu diferente, mais velha, mais cansada, mais real do que as vozes que as pessoas usam quando estão sendo as versões cuidadas de si mesmas. Ela me escreveu, disse ele. Não era uma acusação, era uma constatação. Durante 3 anos ela me escreveu e eu não sabia. Dona Eunice colocou o livro na mesa ao lado da pasta. Juntou as mãos no colo com aquele gesto que Gerald havia aprendido a reconhecer como o gesto dela quando estava se preparando para dizer uma coisa verdadeira. Sim, disse ela. Uma palavra. Simples. Sem prefácio. Sem amortecedor. Sem as palavras de contexto que os adultos costumam colocar antes das confissões para torná-las mais digeríveis. Apenas sim. Gerald sentou na poltrona em frente. Por quê? Dona Eunice ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem está procurando uma mentira conveniente. O silêncio de quem está procurando a verdade com honestidade suficiente para encontrá-la.
Porque as primeiras 2 cartas eu li, disse ela por fim, antes de entregar. Achei que era meu direito. Achei que era responsabilidade minha saber o que minha filha estava dizendo para você. Ela fez uma pausa. Namasa, a primeira carta era cheia de explicações sobre por que ela havia ido. Razões espirituais, razões de crescimento pessoal, linguagem que eu não conseguia entender e que me deixou furiosa. A segunda era mais suave, mais arrependida, mas ainda havia uma leveza nela que me pareceu, Gerald. Posso estar errada. A leveza de alguém que não estava realmente pronta para voltar. Ela olhou para as mãos. Você tinha 10 anos. Estava dormindo mal, comendo mal. Havia parado de falar por quase 2 semanas depois que ela foi. Eu olhei para aquelas cartas e pensei, com a arrogância de quem acha que sabe melhor, que você não precisava de cartas de alguém que havia ido embora e que não estava voltando, que você precisava de estabilidade, de chão firme. Sua voz ficou mais baixa. Decidi que protegia. E as outras 10? Disse Gerald. As outras 10 eu não li. Guardei porque não conseguia destruir e não conseguia entregar. Ela o olhou. Não foi uma decisão corajosa. Foi o tipo de decisão que as pessoas tomam quando estão com medo e não admitem que estão com medo. Gerald ficou olhando para a pasta. Você tinha medo de que eu fosse embora atrás dela, disse ele. Não era uma pergunta. Dona Eunice ficou completamente imóvel por um segundo. Sim, disse ela. A palavra saiu como uma confissão e como um alívio ao mesmo tempo, com a textura específica das verdades que carregamos por tempo demais e que, quando finalmente dizemos em voz alta, ficam menores. Não porque eram pequenas, mas porque a voz as torna reais, e o real, por mais pesado que seja, pesa menos do que o imaginado. Eu estava com medo de perder você também, disse ela. Não me orgulho disso. Não estou pedindo que você entenda. Estou te dizendo porque você merece saber. Gerald ficou olhando para a avó por um longo momento. Ela era uma mulher velha. Isso não era um pensamento que ele costumava ter. Costumava vê-la como simplesmente sua avó, uma figura de autoridade e presença que existia numa categoria própria, além da idade. Mas naquele momento, ele a via de um jeito diferente, como uma pessoa que havia perdido coisas, que havia errado, que havia tomado decisões a partir do medo e que estava sentada diante dele com as mãos juntas no colo e uma honestidade que custou algo para ser dita. Você vai me deixar lê-las agora? Ele perguntou. São suas, disse ela. Sempre foram suas. Ele leu as cartas no quarto, sozinho, com a porta fechada. Ao longo de 2 horas que Dona Eunice passou na sala com o livro fechado no colo, esperando. Não chorou lendo. O choro viria mais tarde, em momentos inesperados, numa semana de outubro, lavando o rosto de manhã, sem aviso. Mas naquele momento leu com uma atenção fria e cuidadosa. A atenção de quem está inventariando algo. As cartas de Mirella eram exatamente o que Dona Eunice havia descrito nas primeiras 2, e depois o que Tatiana havia previsto nas demais. Imperfeitas, humanas, com a qualidade específica da escrita de alguém que está tentando fazer algo que não sabe direito como fazer. A primeira era explicações. A segunda era arrependimento com ressalvas. A terceira era mais simples, mais direta, e perguntava sobre a escola, sobre o skate, se ele ainda gostava de astronomia como quando era pequeno. A quarta tinha um desenho no canto inferior direito, uma constelação desenhada à mão, com os nomes das estrelas escritos em letra pequena, que fez Gerald ficar parado por um tempo considerável, porque ele havia esquecido que se lembrava de astronomia. Havia esquecido que havia sido um interesse seu, uma fase dos 8 ou 9 anos em que havia pedido um telescópio de aniversário e ficado semanas tentando encontrar Andrômeda no céu do apartamento em que morava com a mãe. Havia esquecido porque havia embrulhado muita coisa dentro de uma caixa e havia colocado a caixa num lugar de difícil acesso. As cartas seguintes variavam. Algumas chegavam a 2 páginas, outras eram apenas um parágrafo. Mas todas tinham uma constância que ele havia levado até a 12ª carta para nomear. Em todas elas, sem exceção, independente do tom ou do assunto, havia uma frase ou uma variação dela. Eu te amo.
Isso não mudou e não vai mudar. Na 12ª carta, a mais recente, datada de 4 meses atrás, havia também um número de telefone. Gerald ficou olhando para aquele número por um longo tempo. Depois dobrou a carta, colocou todas de volta na pasta e foi até a sala onde a avó esperava. "Ela quer falar comigo", disse ele. Dona Eunice olhou para ele com aquela expressão que ele havia visto uma vez numa fotografia de quando a avó era jovem, antes do dinheiro consolidado, antes da mansão, quando ainda havia uma mulher que não sabia exatamente o que viria depois, mas ia em frente de qualquer jeito. A expressão de alguém que está disposto a abrir mão do controle porque entendeu que o controle estava custando mais do que valia. "Eu sei", disse ela. "Você vai ligar para ela?" "Não." Dona Eunice se levantou da poltrona com a dignidade lenta de quem foi criada para não mostrar esforço físico, mas cujos joelhos já têm 72 anos. "Você vai ligar para ela. Quando quiser. Se quiser. Do seu tempo." Ela caminhou até ele e ficou parada a um passo, olhando para o rosto do neto, com aquela mistura de orgulho e tristeza e amor que Tatiana havia nomeado uma vez, num sábado, como o amor que só os que ficaram sabem ter. "Mas quando você ligar, eu quero que saiba que eu vou estar aqui. Antes e depois. Independente do que acontecer." Gerald ficou olhando para ela. E então fez algo que não havia feito desde que havia chegado àquela casa com 10 anos e uma mochila e a expressão de quem estava esperando ser abandonado de novo. Abraçou a avó. Não o abraço educado de cumprimento. Não o abraço de protocolo do bom noite. Um abraço real, do tipo que envolve o corpo inteiro e que diz coisas que não existem em palavras, porque as palavras são ferramentas insuficientes para algumas verdades. Dona Eunice demorou um segundo em que Gerald sentiu o corpo dela ficar imóvel com a surpresa. E depois, abraçou de volta, com as 2 mãos, com força, com 72 anos de vida que haviam passado por perdas e construções e erros e amores, e que ainda estavam aqui. Tatiana soube do abraço no sábado seguinte. Não porque alguém lhe contou, Dona Eunice não era do tipo que contava essas coisas, e Gerald certamente não era. Soube porque quando chegou naquele sábado e os dois a receberam na porta juntos, não separados pela distância habitual de pessoas que habitam o mesmo espaço, mas que ainda estão descobrindo como fazê-lo, havia uma qualidade diferente entre eles. Uma proximidade física que não havia estado lá antes. Dona Eunice colocou a mão no ombro de Gerald num gesto casual, o tipo de gesto que não se planeja, e ele não afastou o ombro. Era uma coisa pequena, era uma coisa enorme. Sofia não percebeu nada disso, porque Sofia havia chegado com a notícia urgente de que havia finalmente descoberto como o bispo se movia e estava pronta para testar a teoria numa partida imediata. Gerald havia sorrido e dito que ela havia levado tempo suficiente. E ela havia dito que coisas boas levam o tempo que precisam, que era uma frase que havia ouvido a mãe dizer e que havia decidido adotar. Enquanto os dois se afastavam para o jardim com o tabuleiro debaixo do braço de Sofia, Tatiana ficou parada na entrada com Dona Eunice. "Ele encontrou as cartas", disse a senhora. Não como confidência, mas como informação. Como algo que Tatiana precisava saber porque era parte de uma história que as duas compartilhavam. Tatiana assentiu. "Ele me contou. No sábado passado." "Sim." Dona Eunice ficou em silêncio por um momento. "Você o aconselhou a falar comigo. Achei que era o caminho." "Foi." A senhora olhou. "Obrigada por isso também." Tatiana quis dizer que não havia feito nada de especial, que havia apenas respondido ao que havia sido perguntado. Mas havia aprendido com o tempo que minimizar o próprio papel num momento em que outra pessoa está genuinamente grata é uma forma de rejeitar a gratidão, e que rejeitar gratidão genuína tem um custo relacional que não vale a modéstia. "Fico feliz que tenha ajudado", disse ela simplesmente. Outubro chegou com o início da primavera carioca, que no Rio de Janeiro se manifestava menos em flores e mais em chuvas repentinas que chegavam sem aviso e iam embora com a mesma pressa,
deixando as ruas brilhando e o ar com aquela qualidade específica de cidade molhada que Tatiana havia amado desde criança. No restaurante, as coisas continuavam seu ritmo. Novas mesas, novos rostos, novas histórias que chegavam e iam sem deixar muito rastro. O terraço atlântico era o tipo de lugar que existia numa bolha de permanência, sempre igual, sempre impecável, sempre com a orquídea branca no vaso de cristal, mas que era atravessado diariamente pela transitoriedade das pessoas que passavam por ele. Tatiana havia se tornado nos anos ali uma espécie de âncora silenciosa do lugar. Os outros garçons a consultavam sobre clientes difíceis. Rodrigo, o maître, havia lhe oferecido uma promoção para supervisora de salão no mês de setembro, que ela havia aceitado com a ponderação de quem sabe que mais responsabilidade significa mais dinheiro, mas também mais dinheiro significa a escola melhor para Sofia, que estava no segundo ano e que havia demonstrado uma aptidão para matemática que a professora havia chamado de impressionante, numa reunião de pais que Tatiana havia saído com o coração tão cheio que havia chorado no ônibus de Sint-Saint-Indoucip. Volta sem se importar com quem estava ao lado. A promoção havia sido o reconhecimento, mas também havia sido uma pergunta que Tatiana não havia feito em voz alta, mas que havia carregado consigo. Era esse o destino? Supervisora do terraço atlântico para sempre. 2 ônibus pela manhã e 2 pela noite. A lagoa do dinheiro dos outros visível pela janela do restaurante, mas nunca acessível. Não era uma pergunta com resposta imediata. Era o tipo de pergunta que vivia em camadas abaixo das perguntas práticas do dia a dia e que, vez ou outra, subia para a superfície e exigia ser olhada. Ela olhava. E depois colocava de volta, porque tinha trabalho a fazer. Foi Gerald quem trouxe o assunto, num sábado de outubro, com a diretidade que havia se tornado marca registrada das conversas deles. Estavam no Jardim dos Fundos. Sofia havia adormecido numa espreguiçadeira com o tabuleiro de xadrez no colo, depois de uma partida que havia durado mais tempo do que qualquer uma anterior. Ela havia dado cheque ao rei de Gerald 2 vezes, o que era um progresso real, e havia gerado uma comemoração que a cozinheira havia confundido com uma emergência. "O que você queria ser quando era pequena?" perguntou Gerald. Tatiana o olhou de lado. De onde veio essa pergunta? Da aula de orientação profissional de segunda-feira. A professora pediu para a gente entrevistar um adulto sobre como escolheu a profissão. E você me escolheu para entrevistar. Você é o adulto que mais me diz coisas verdadeiras. Tatiana ficou com isso por um momento. "Professora?" disse ela por fim. Gerald piscou. "Você queria ser professora?" "Desde os 6 anos. Eu brincava de dar aula para as bonecas, depois para os irmãos, o que eles odiavam." Ela sorriu com a memória. "Adorava explicar coisas. Ainda adoro. Quando você entende alguma coisa que não entendia antes, tem uma luz no seu rosto que é a coisa mais satisfatória do mundo de presenciar. Por que não se tornou?" A pergunta era simples. A resposta era complicada da forma que as respostas sobre dinheiro sempre são complicadas. Não complicadas em si, mas complicadas de dizer sem soar como vitimismo ou como amargura. As duas coisas que Tatiana tinha alergia a soar. "Dinheiro", disse ela. Diretamente. Sem amortecedor. "Faculdade custa. Minha mãe não tinha. Eu precisava trabalhar desde os 16. O trabalho foi crescendo e a faculdade foi ficando para depois. E depois foi ficando para depois do depois. E agora? Agora tenho 31 anos, uma filha de 7, uma promoção que acabei de aceitar. E a faculdade ainda está lá, no depois do depois." Gerald ficou em silêncio por um momento. "Você não poderia estudar à noite?" "Poderia." Ela o olhou. "Seria difícil. Trabalho de dia. Sofia precisa de mim à noite. Mas difícil não é impossível. Então por que não?" Tatiana ficou olhando para o jardim. Para as árvores que o jardineiro de 3 vezes por semana mantinha tão verdes que pareciam pintadas. Para a lagoa, além dos muros, que naquele fim de tarde estava cor de cobre no reflexo do sol declinando. "Porque às vezes a gente tem medo de querer coisas que estão longe", disse ela. "Não porque não merece, mas porque já houve tanto depois que a gente começa a achar que o depois é o lugar onde as coisas vivem, não o agora."
Gerald ficou olhando para ela com aquela atenção quieta que havia se tornado característica dele nas últimas semanas. Uma atenção diferente da distância entediada do começo. Diferente também da atenção tentativa dos primeiros meses. Era a atenção de alguém que aprendeu a ouvir de verdade, porque descobriu que ouvir de verdade muda as coisas. Você me disse uma vez, disse ele devagar, como se estivesse pesando cada palavra antes de colocá-la no ar, que às vezes a gente faz a coisa com medo, que o medo não vai embora, mas você vai junto com ele mesmo assim. Tatiana o olhou. Ele a olhou de volta. Havia um sorriso pequeno no canto da boca dele. Não o sorriso de quem está sendo esperto. O sorriso de quem está usando uma ferramenta que recebeu de presente e está verificando que funciona. Me peguei com minhas próprias palavras, disse ela. Peguei sim. Sofia se mexeu na espreguiçadeira, o tabuleiro deslizando do colo e sendo salvo por Gerald, que estendeu a mão no reflexo antes que caísse. Sofia abriu um olho, verificou que tudo estava bem e voltou a dormir com a tranquilidade absoluta das crianças que dormem onde confiam. Você vai ligar para sua mãe? Perguntou Tatiana, mudando o assunto e não mudando. Gerald olhou para o tabuleiro que segurava. Ainda estou pensando. Quanto tempo faz que está pensando? 2 semanas. E pensando mais? Resolve alguma coisa? Uma pausa. Provavelmente não. Então talvez seja hora de parar de pensar. Ele assentiu lentamente, com a cabeça, com o corpo todo de um jeito que ela havia aprendido a reconhecer como o movimento específico dele quando uma coisa se assentava em algum lugar dentro dele e ficava. Ele ligou na terça-feira. Tatiana soube porque ele lhe mandou uma mensagem naquela mesma noite. Eles haviam trocado números alguns meses atrás, numa tarde em que Sofia havia ficado levemente mal e Tatiana havia precisado avisar que chegariam mais tarde. E desde então, as mensagens eram esparsas mas reais, do tipo que dizem o necessário sem enfeite. A mensagem dizia apenas: liguei. Ela atendeu. Conversamos 40 minutos. Não sei ainda o que significa, mas aconteceu. Tatiana ficou olhando para o celular na cozinha do apartamento pequeno em Madureira, onde morava com Sofia, o fogão com o feijão que havia posto para cozinhar ao fundo, o rádio tocando baixo uma música que ela não estava ouvindo. Respondeu: fico feliz. Coragem não é ausência de medo, é fazer de qualquer jeito. Você fez. A resposta dele demorou alguns minutos. Aprendi isso com alguém. Tatiana sorriu para o celular, sozinha na cozinha, com o feijão cozinhando e o rádio baixo. Havia uma coisa linda e estranha acontecendo. Ela não tinha nome perfeito para isso. Não era simplesmente tutoria, não era simplesmente amizade, não era simplesmente uma história bonita de diferenças de classe superadas por boa vontade, porque ela sabia que era mais complexo do que isso, que havia tensões reais que não desapareciam só porque havia afeto real também. Era algo mais próximo de espelho mútuo. Ela havia chegado ao terraço atlântico naquele dia, com a manga encharcada de suco de laranja, e havia dito uma verdade a um menino que precisava ouvi-la. E o menino, sem saber, havia devolvido um espelho para ela também. Havia feito perguntas que eram perguntas honestas. Havia refletido de volta palavras que ela mesma havia dito, e que ela precisava ouvir da própria boca para acreditar que eram reais. Você faz a coisa com medo. O medo não vai embora, mas você vai junto com ele. Ela desligou o fogo do feijão, foi até a sala onde Sofia fazia dever de casa com a língua levemente para fora, característica de concentração máxima, e ficou parada na porta por um momento, olhando para a filha. Mãe, disse Sofia, sem levantar os olhos do caderno. Você está me observando de novo. Estou. Por quê? Porque você é minha coisa favorita. Sofia levantou os olhos. Fez aquela expressão que era metade sem graça e metade secreta prazer das crianças, quando os pais dizem coisas assim. Para, disse ela. Você me distrai. Tatiana entrou na sala, sentou no tapete ao lado da mesa baixa, onde Sofia trabalhava, e abriu o notebook que havia comprado em 12 parcelas no ano anterior. Sofia a olhou. O que você está fazendo? Pesquisando, disse Tatiana. O quê? Pedagogia à distância.
Faculdades que têm polo perto daqui. Sofia ficou olhando para a mãe por um segundo. Depois voltou para o caderno. Demorou, disse ela. Novembro chegou com o calor que precede o verão carioca. Aquele calor úmido e denso que faz o ar parecer mais pesado e que torna as noites longas mesmo quando deveriam ser curtas. O restaurante ficou mais cheio. Novembro era o começo da temporada, quando a classe alta começava a emergir das rotinas de outono, inverno e a ocupar os lugares que eram seus por direito de renda, os restaurantes e clubes e bares de vista privilegiada que compunham o circuito invisível, mas absolutamente real, dos que tinham mais do que precisavam. Tatiana trabalhava mais horas, dormia menos, mandava Sofia para a casa da mãe, nas noites que ficava até mais tarde. O cansaço era real, mas havia nele uma qualidade diferente do cansaço dos anos anteriores. Havia algo nele que parecia produtivo, que parecia estar construindo em direção a algo, ainda que esse algo fosse nebuloso e distante. Havia se inscrito numa faculdade de pedagogia com polo em Madureira. O vestibular era em fevereiro. Havia comprado os livros de revisão com o dinheiro da primeira parcela da gorjeta de Dona Eunice, que havia continuado chegando, mensalmente, num envelope com o monograma, sempre com uma nota curta que era prática e afetiva ao mesmo tempo. Estudava às madrugadas quando Sofia dormia. Às vezes adormecia com o livro aberto, acordava com o pescoço doendo, tomava café e continuava. Era difícil. Era o tipo de difícil que, quando você está no meio dele, não parece heróico nem poético. Parece só difícil. Com cansaço real e dúvida real, e momentos em que a cama chamava mais forte do que o livro. Mas continuava. O último sábado de novembro, Gerald a esperava na varanda com uma expressão que ela levou um segundo para ler, e que então reconheceu como nervosismo disfarçado de calma. Tem uma coisa que quero te mostrar, disse ele. Sofia foi direto para dentro atrás de Dona Eunice, que havia começado a ensinar a menina a fazer brigadeiro nas tardes de sábado, o que havia se tornado um evento semanal de grande importância para as duas. Gerald levou Tatiana até o escritório de Dona Eunice. A porta estava aberta, o que era incomum, e apontou para a mesa. Havia uma folha impressa sobre a mesa. Tatiana se aproximou e leu. Era um certificado de um curso de xadrez para jovens instrutores, com o nome Gerald Cavalcante Brandão no centro, em fonte elegante, e abaixo do certificado, uma carta, de uma escola pública em Botafogo, dirigida a Dona Eunice, agradecendo pela doação de 10 tabuleiros de xadrez e pela oferta do neto de ministrar aulas introdutórias para alunos do 6º ao 9º ano, uma tarde por semana. Tatiana ficou olhando para os 2 documentos. Você fez isso, disse ela. Não era pergunta. Fiz, disse Gerald. A vovó ajudou com os tabuleiros, mas a ideia foi minha. Ela se virou para ele. 13 anos e alguns meses. O mesmo rosto com ossos de menino, os mesmos olhos cor de mel levemente inclinados nas bordas, mas com uma postura diferente. Não a postura do menino que usava a indiferença como armadura. Não a postura do adolescente que tentava parecer mais velho do que era. A postura de alguém que havia encontrado, timidamente, mas genuinamente, um lugar de onde era possível oferecer algo. Por que xadrez? Perguntou ela. Porque Sofia me ensinou que coisas boas levam o tempo que precisam, disse ele. E porque você me ensinou que ninguém nasce sabendo as regras, que todo mundo começa ruim. Ele olhou para o certificado. Achei que podia usar as 2 coisas juntas. Tatiana ficou em silêncio por um momento. Você tem ideia do que está fazendo? Disse ela. Tentando, disse ele. Não, você está ensinando. Tu ensina. Ela o olhou com a atenção direta que havia sido a primeira coisa que ele havia reconhecido nela, naquele dia no restaurante, como algo real. Isso é o que professores fazem. Usam o que sabem para criar espaço onde os outros podem aprender o que não sabem ainda. Você está fazendo isso com 13 anos. Ele ficou quieto por um momento. Você foi a primeira pessoa na Vatá a fazer isso comigo, disse ele. Me pareceu justo passar adiante. Do corredor chegou o som de Sofia anunciando.
com o volume e a urgência de alguém comunicando uma descoberta de importância histórica, que o brigadeiro havia ficado perfeito e que precisava de testemunhas imediatamente. Gerald e Tatiana se olharam. Foram. A cozinha da mansão era grande o suficiente para que 4 pessoas se movessem confortavelmente dentro dela, e naquele momento a ocupavam. Dona Eunice, com o avental que o marido havia dado de brincadeira anos atrás e que ela havia guardado sem saber exatamente por quê. Sofia com as bochechas levemente manchadas de chocolate. Gerald, que havia chegado diretamente para pegar uma colher, e Tatiana parada na entrada observando a cena. Era uma cena doméstica, comum. Do tipo que acontece em cozinhas pelo mundo inteiro todos os dias, sem significado particular. Mas havia algo nela. Naquelas 4 pessoas em torno de uma panela de brigadeiro numa cozinha de Lagoa Rodrigo de Freitas, ligadas por um copo de suco derrubado num restaurante de luxo na Barra da Tijuca, por cartas guardadas numa gaveta, por um tabuleiro de xadrez e uma constelação desenhada à mão, e conversas numa varanda com vista para a lagoa, que Tatiana guardaria em algum lugar específico dentro de si. O lugar onde guardamos as coisas que nos lembramos de que a vida, quando está de bom humor, constrói a partir de acidentes. Sofia colocou uma colher na mão da mãe com a solenidade de uma cerimônia. Você vai experimentar primeiro, disse ela. Você que me ensinou que coisas boas levam o tempo que precisam. Então você experimenta e confirma que esse levou o tempo certo. Tatiana experimentou. Era perfeito. Levou o tempo exato, disse ela. Sofia fez um gesto de vitória com o punho que Gerald imitou. E Dona Eunice imitou também, com uma dignidade levemente abalada e completamente feliz. Em fevereiro, Tatiana fez o vestibular. A sala de prova ficava num colégio em Madureira, num sábado de manhã, com aquele calor pesado de verão que tornava o ar dentro das salas denso e difícil. Ela havia dormido 6 horas, o que era mais do que esperava, e havia tomado o café da manhã com Sofia, que havia acordado cedo para fazer torrada, o que era o máximo que Sofia sabia fazer na cozinha, mas que havia feito com toda a seriedade do mundo. Você vai bem, havia dito Sofia, com a convicção absoluta das crianças que acreditam nas pessoas que amam. Como você sabe? Porque você estudou muito e porque você é inteligente. E porque quando você quer uma coisa de verdade, você consegue. Tatiana havia olhado. De onde você tirou isso? Do Gerald, disse Sofia. Ele disse que você falou isso para ele uma vez e que era verdade. Então deve ser verdade para você também. O resultado saiu em março. Ela havia passado. Ligou para a mãe primeiro, que chorou, o que fez Tatiana chorar, o que acordou Sofia, que entrou no quarto com cara de sono, e entendeu imediatamente pela expressão da mãe que era um choro bom, e veio se juntar ao abraço sem perguntar detalhes. Mandou mensagem para Gerald depois. Passei. A resposta veio em segundos. Claro que passou. Você foi junto com o medo. E depois, alguns minutos depois, uma segunda mensagem. A minha mãe vai vir me visitar no mês que vem. Pensei que você deveria saber. Tatiana ficou com o celular na mão por um momento. Respondeu. Como você está com isso? A resposta demorou mais dessa vez. Com medo. Mas vou junto com ele. A visita de Mirella aconteceu numa quarta-feira de março. Fora dos sábados. Fora da rotina que havia se estabelecido. Era um encontro que precisava de espaço próprio, que não coubesse dentro de nenhum outro enquadramento. Tatiana não estava presente. Não seria correto estar. Era um momento que pertencia àquelas 3 pessoas e a mais ninguém. Mas Gerald lhe mandou mensagem naquela noite, tarde, quando já devia ser quase meia-noite. Foi difícil e foi bom. As 2 coisas ao mesmo tempo. Você estava certa? Dá para ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Dá sim, ela respondeu. Ela quer voltar para o Rio. Não sei ainda se quero isso. Mas conversei com ela de verdade. Disse o que sentia de verdade. Ela ouviu. Isso já é muito. É. Uma pausa. Obrigado por tudo, Tatiana. Ela ficou olhando para o nome dele na tela por um momento. Era para a primeira vez que ele usava o nome dela. Havia sempre dito você. Sempre havia sido a informalidade de quem ainda está encontrando o lugar exato que a outra pessoa ocupa.
O nome era diferente. O nome era um endereço. Obrigada a você também, ela respondeu, por me pegar com minhas próprias palavras. 3 pontos apareceram, indicando que ele estava digitando. Depois, sumiram. Depois voltaram. A mensagem final que chegou era curta. Empate. Tatiana riu sozinha no quarto escuro. Sofia dormindo no cômodo ao lado. O verão do Rio finalmente cedendo para o outono que chegava, com uma brisa que entrava pela janela entreaberta. Empate. Era a palavra certa. Havia sido um empate desde o começo. Não o empate de quem perde igualmente, mas o empate de quem ganha de formas diferentes. Ela havia chegado ao terraço atlântico com a manga encharcada e havia dito uma verdade. Ele havia chegado à vida dela com perguntas que eram espelhos. Os dois haviam dado ao outro algo que o outro precisava e não sabia que estava pedindo. Era isso. Era tão simples e tão complexo quanto isso. A vida construindo a partir de acidentes. O copo de suco que tombou e que, ao tombar, abriu uma porta que nenhum dos dois havia planejado, mas que os dois, quando encontraram, reconheceram como real. Num sábado de abril, o primeiro do outono carioca propriamente dito, Tatiana chegou à mansão da Lagoa com Sofia e encontrou Gerald na varanda com o notebook aberto e 2 livros ao lado. "O que é isso?" perguntou ela. "Material de pedagogia", disse ele. "Peguei emprestado da biblioteca da escola." Ele a olhou com aquele sorriso pequeno do canto da boca. "Se você vai ser professora, precisa de alguém para estudar junto. Estou me candidatando." Sofia, sem perder tempo, sentou ao lado dele e abriu um dos livros. "Eu também me candidato", disse ela. "Você tem 7 anos, disse Gerald. "E daí? Todo mundo começa ruim, você mesmo disse." Gerald olhou para Tatiana. Tatiana olhou para Gerald. "Ela ouviu?" disse ele. "Ela sempre ouve", disse Tatiana. "Só finge que não." Sofia virou a página do livro com a expressão satisfeita de quem foi pego, mas não se importa. Dona Eunice apareceu na porta com a bandeja do chá das 4:30. "Cabem mais 2 xícaras? Ou são só vocês 3 hoje?" 4, disse Sofia imediatamente. "Eu quero chá." "Você toma chá?" perguntou Dona Eunice com um prazer discreto. "Nunca tomei, mas parece uma coisa boa de aprender." A senhora entrou para buscar mais uma xícara. E os 3 ficaram na varanda com o outono começando, a lagoa refletindo o céu da tarde, o chá chegando, os livros abertos, construindo. A partir de um copo de suco derrubado, de uma verdade dita em voz baixa num restaurante de linho branco e orquídeas, de perguntas que eram espelhos e de respostas que eram coragem. A partir do acidente que não foi acidente nenhum. O dinheiro compra muitas coisas, mas não compra o momento em que uma pessoa decide te enxergar. Esse momento não tem preço, e é exatamente por isso que vale tudo.